Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a lista de mais vendidos de 2025. Eu tô aqui com o site aberto, tá? Da Publish News. E, obviamente, é uma lista parcial, tá? Porque a gente ainda tá no meio do ano, então não tem como ser uma lista completona, porque a gente ainda não acabou o ano. Então, o que acontece? Eu vi o pessoal comentando que essa lista de mais vendidos revela, assim, uma coisa muito trágica do nosso país. Aí eu, tá, que lista é essa? Vim olhar e decidi gravar aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E assim, eu tô com a lista aqui aberta de top 20, tá? Dos mais vendidos até agora em 2025. E o que acontece, gente? Nós temos aqueles Booby Goods, né? Que é aqueles livrinhos de pintura para adultos. Eu acho que é para. Eu não sei, gente. Eu não sei se é para criança, se é para adulto, se é para todo mundo. Eu acho que é para todo mundo, né? Quem quiser pintar, tá pintando. E o segundo lugar é Café com Deus Pai, de 2025. Aí tem Dias Quentes, que é o outro desse livro de pintar. Em terceiro lugar, da HarperCollins. O primeiro lugar também da HarperCollins. Quarto lugar, Isso e Aquilo, também livro de pintar. Aí tem um livro aqui que é Ella Monster Book, eu acho que é, porque diz assim, ó, é categoria infanto-juvenil e 12 páginas, então eu acho que é alguma coisa de jogo. Não tem como ser, sabe, uma ficção infanto-juvenil. Aí tem outro livro da HarperCollins de pintura, que é Dias Frios. Tem Nunca Jogue uma Ideia Fora, que é categoria negócios, então não ficção, ou desenvolvimento pessoal, eu acho. Tem negócios, então eu acho que é desenvolvimento pessoal, né? Aí tem O Poder da Autorresponsabilidade, que é negócios, mas pela sinopse aqui é desenvolvimento pessoal. E tem assim, ó, muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida. Então acho que são dicas, né, para você tomar as rédeas da sua vida. Então é desenvolvimento pessoal, o famoso autoajuda. Acho que é voltado para você se desenvolver na sua profissão, por isso que cabe na categoria negócios. Aí tem Café com Jesus, que é outro autor, acho que ele tá surfando na onda do Café com Deus Pai. E tem Mais Esperto que o Diabo, outro livro de pintura, só que esse é da Ciranda Cultural. Em 12º lugar, nós temos Ainda Estou Aqui. Em 13º, A Empregada. Em 14º, Verity, da Colleen Hoover. Sempre ela tá aqui, né? Não sei como que essa mulher consegue, mas ela tá sempre nos tops aí. E eu acho que Verity tá aqui por causa do filme, né? Porque não é um lançamento da Colleen Hoover. Então eu acredito que ele está aqui porque o filme está prestes a lançar ou estão terminando já as gravações. Eu acredito que a galera está lendo. Quem não tinha lido ainda está comprando, né, para ler e acompanhar o lançamento do filme. Eu acredito que seja isso. E tem outro livro de colorir também da Ciranda Cultural. Temos um aqui, As 48 Leis do Poder. Negócios também, eu acredito que é alguma coisa, ai, como é que você vai convencer as pessoas? Acredito que é nessa pegada aí. Outro livro de pintura, Melhor que nos Filmes, tá aqui, categoria Infanto-Juvenil. Eu acho que esse é ficção. Depois de todos esses livros aqui, ficção a gente só tem A Empregada, o da Colleen Hoover, e esse aqui, Melhor que nos Filmes, que eu não conheço. Mas Infanto-Juvenil acho que é aqueles romances em adolescentes. Aí, em 19º lugar, nós temos Tudo é Rio, da Carla Madeira. E em 20º lugar, nós temos A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então vamos lá, né? Então nós temos aqui somente 4 livros de ficção, que é o da Carla Madeira, esse Melhor que nos Filmes, o da Colleen Hoover, que é Verity, e A Empregada, que é da Frida McFadden. Acho que é McFadden. E esses números, né, sendo que são 4 de ficção, 7
são de livros de pintura, que eu não sei porque esses livros de pintura entram na categoria livros, porque eles não são livros, são cadernos de colorir. Mas, enfim, né? Tá bom. E tem o Café com Deus Pai e o Café com Jesus, que são os religiosos que tem aqui, e o resto é desenvolvimento pessoal. Gente, esses números assim dão um nó na cabeça. Pelo menos eu fiquei refletindo bastante sobre isso. Vi o pessoal comentando na internet que isso revela que parece que o nosso país não lê mais ficção. E eu vim trazer alguns apontamentos sobre isso aqui. Porque eu fiquei pensando seriamente, né? Será que ninguém mais lê ficção, que é só a nossa bolha aqui, do pessoal do Booktube, Booktalk, que se importa com a ficção? O resto do Brasil não tá nem aí? E assim, nós não podemos esquecer, né, que saiu aquela outra lista há um tempo atrás de que nós temos um número muito pequeno de leitores. Muita gente, às vezes, compra livros, mas não lê. Então, leitores mesmo, aqui no Brasil, é uma porcentagem, assim, muito pequena da população. E quanto à leitura de ficção, eu acredito que tem se tornado raro, porque as pessoas estão cansadas. É só você olhar para a quantidade de número de livros aqui de colorir. São as pessoas buscando um lugarzinho de conforto, um lugarzinho de refúgio, simplificado demais. É uma coisa que você vai ficar ali, vai pintar, você só vai ter o trabalho de combinar as cores e olha lá, né? Que não é todo mundo que tem esse dom para fazer esses cadernos super bonitos. E eu acredito que seja isso. As pessoas estão muito cansadas intelectualmente. Uma grande parte delas, eu acredito dessa forma, que seja o excesso de estímulo. A gente sabe que as redes sociais, o mundo, né, digital, hiperestimula muito a nossa vida. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente fica saturado, porque nós temos que lidar com a realidade da vida. Então, a gente lida com a realidade da vida e, ao mesmo tempo, é totalmente, o tempo todo, sobrecarregado com informações ali atrás da outra, uma atrás da outra. É desastre, é acidente, é morte, é a economia do país, é a situação política que a gente se encontra. Então, assim, o tempo todo esses estímulos geram uma saturação física também, né? Porque a gente tem que viver a vida, a gente tem que trabalhar, tem que pagar as contas dessas coisas, mas mental, eu acredito que a sobrecarga é maior. E é por isso, eu acredito, né, que seja por isso, tá, gente, pelo amor de Deus, conjecturas minhas, reflexões minhas, coisas da minha cabeça. E eu estou aqui compartilhando com vocês para ver se vocês concordam comigo ou não, ver se a gente chega a uma certa conclusão aqui, uma certa análise de comportamento comportamento nosso, né, do comportamento da população brasileira. Então eu acredito que esse cansaço, essa necessidade de escapismo, né, que as pessoas estão procurando nos livros de pintura, seja devido a isso, a esse excesso de informação. E aí chega no ponto, mas e por que não a leitura de um livro de ficção para ter esse escapismo? E eu confesso que eu não sei, gente. Eu começo a pensar, porque para mim a leitura sempre foi esse lugar de me desconectar da realidade por um tempo, mas ainda assim fazer com que eu reflita sobre a minha realidade através da vida dos personagens que eu estou lendo. Então, refletindo sobre isso, né, quando eu parei a pensar, nossa, por que as pessoas não estão mais lendo ficção? Qual seria o problema? Será que não tem mais livro bom sendo vendido por aí? Mas e os livros que são antigos? Por que as pessoas ainda não continuam lendo? Porque assim, uma geração já leu aqueles determinados livros, mas as pessoas continuam nascendo, continuam crescendo, continuam se desenvolvendo. E cadê o interesse sobre esses livros? A gente não vê. E eu atribuo muito a isso a uma coisa que aconteceu comigo. Eu estou tentando me desvencilhar agora, que é medo de clássicos. E por muito tempo, nós somos ensinados que para ler clássico você tem que ser muito inteligente. Então não adianta você pegar um livro clássico com a intenção simplesmente de se entreter, porque clássico é para você usar o máximo do seu cérebro. Se você não tiver
habilidade suficiente, você não vai conseguir entender nada. E assim, a gente sabe que isso não é verdade. Para alguns livros, a gente precisa sim de uma determinada bagagem, mas não é esse bicho de 7 cabeças assim. Não é essa hidra. A gente consegue ler, a gente consegue se desenvolver para adquirir a bagagem suficiente para entender esses livros. O ponto de partida é você começar a ler. Não adianta, não, quando eu tiver bagagem, eu vou ler esse livro. Se você não ler, se você não tentar, você nunca vai adquirir bagagem nenhuma. Esse é o ponto. Então, eu fiquei refletindo mais ainda e cheguei à seguinte conclusão. Não é só o fato de, medo de clássico, medo de não entender. Não, é preguiça de interpretar. Porque a ficção, a gente sabe que para a gente tirar lições para a nossa vida, a gente tem que fazer um esforcinho ali. A gente tem que se concentrar, a gente tem que olhar para a vida daqueles personagens e dizer assim, nossa, essa situação que eles estão passando aqui é um momento de decisão. Vamos usar uma analogia aqui do momento de decisão. Às vezes alguns personagens, livros de fantasia, livros de ficção, precisam tomar uma decisão que vai mudar, impactar de verdade a vida deles, e a gente consegue fazer uma analogia com a nossa vida. É aquele momento decisivo, que a partir daquele momento ali, o que a gente disser, o que a gente fizer, ou o que a gente não fizer, o que a gente não decidir, vai reger, né, o curso da nossa vida a partir dali. Então, a ficção exige esse exercício. Nossa, essa situação é muito semelhante com a situação que eu estou vivendo. Essa dúvida, esse impasse é muito semelhante com decisões que eu preciso tomar na realidade. Então, para a gente tirar lições de um livro de ficção, a gente tem que estar o tempo todo fazendo esse exercício mental. E eu tenho observado que, ultimamente, as pessoas têm muita preguiça de interpretar, de pensar. A verdade é essa. Eu não vou usar assim só as pessoas na terceira pessoa, mas eu vou me incluir nisso. Nós temos tido preguiça de pensar, de usar o cérebro. Não estou me isentando dessa situação, tá? Vamos fazer essa correção aqui. Também faço parte. Eu já me peguei em momentos que eu disse assim, nossa, não quero pensar nisso agora. Isso aí é muito complicado, eu não vou pensar nisso agora, vou deixar isso para resolver depois. Só que, gente, o depois chega. Então, assim, não adianta você ficar postergando. Não, vou assistir isso aqui para me desopilar da minha realidade, depois eu volto para a realidade. Gente, não tem como você fugir da realidade. Você está na realidade, você está vivo. Então, assim, o que a gente precisa fazer é voltar a ensinar o nosso cérebro a entender que a realidade está aqui para ser vivida, os problemas estão aqui para ser resolvidos. Nós precisamos fazer esse exercício. E se alguma área da vida está exigindo algo de você, que está desbalanceando o seu equilíbrio psicológico, é necessário que você procure um profissional, porque você está evoluindo para possivelmente uma doença, uma ansiedade descontrolada, uma depressão, alguma coisa do tipo. Então já não é mais que a sua realidade está só sufocando você, não. Você está adoecendo. Então são outro tipo de atitude que você tem que tomar. Não é só, eu vou assistir um besterol, vou ler um besterol, vou pintar aqui um besterol para distrair. Não, porque quando você terminar de pintar, quando você terminar de assistir, quando você terminar de ler, o problema vai continuar lá. Então não adianta. O que você tem que fazer, o que nós devemos lembrar de fazer, é que se algo está nos prejudicando a ponto de bloquear o nosso cognitivo e dizer assim, olha, não cabe mais nada aqui dentro, eu tenho que me distrair, é a hora de correr para o psicólogo. É a hora de, não, tem alguma coisa errada comigo, preciso de um profissional. É como qualquer outra doença, gente. Se você está com tosse, você precisa de um remédio para tosse. Se a sua cabeça está doendo, você precisa tomar remédio para dor de cabeça. Então, assim, se tem alguma coisa no seu psicológico que não está fluindo como deveria, tem acontecido de deixar você paralisado ou muito acelerado, você precisa de ajuda. Mas, enfim, voltando ao ponto da ficção.
a ficção, ela é muito bonita, ela é mágica, ela pode mexer com a gente de maneiras, assim, extraordinárias, porque às vezes você está lendo uma obra de ficção, mas ela é tão relacionável com a nossa vida que você mesmo, assim, na sua realidade, você pode não estar percebendo o que é que está dificultando a sua vida, mas você lendo, você pensa assim, nossa, parece que sou eu. Então a ficção tem esse poder. Porque os autores, eles não simplesmente começam a inventar a história deles, por mais fantasiosa que seja, eles não vão inventar completamente do nada, completamente, ai, pirei na maionese aqui e escrevi um livro. Apesar de que pode acontecer, mas assim, não é bem isso. Eles têm um recorte ali da realidade para trabalhar na fantasia que eles estão criando, sabe? Então, assim, a gente tem que observar essas nuances na ficção e tem que vencer a preguiça de interpretar. Eu trouxe aqui 2 livrinhos infantos juvenis, tá? Para mostrar, para ilustrar melhor o que é que eu tô querendo falar para vocês. Eu trouxe aqui esse livro, que o título dele é Chove na Cidade, do Fernando Pires. E eu já trabalhei com ele na escola várias vezes, porque é um livro infanto-juvenil. Ele é até diagramado de uma forma um pouquinho diferente, tá vendo? O livro é assim, mas ó, título eu tenho que virar. E o texto, em algumas páginas, ele fica assim, sabe? Tem páginas que não tem texto, é só a imagem. E na página anterior, na página seguinte, é que o texto vai citar aquilo que está acontecendo naquela imagem. A gente acompanha aqui um pássaro em um dia chuvoso procurando abrigo. E esse pássaro vai observando as pessoas que estão ali. E à medida que ele vai observando, procurando o abrigo dele, ele vai vendo como é que as pessoas lidam com um dia chuvoso. E ele passa por pessoas assim que estão achando aquele dia um saco. E, nossa, eu tenho que trabalhar e ainda tá chovendo, eu ainda tenho que lidar com os pingos de chuva. E no final, que ele vai passando por uma criança, uma moça, um rapaz e um casalzinho, né? Ele vai passando por um casal, ele encontra uma mãe e um filho que estão ali na calçada pedindo ajuda, né? Mendigos ali, infelizmente. Ele vê um músico tocando na calçada, esse tipo de coisa. Ele vai vendo as reações das pessoas, pessoas que estão ali indo viver a sua vida sem aproveitar os detalhes da vida. Então, esse livro aqui, quando eu li ele pela primeira vez, eu fiquei empolvorosa, porque na simplicidade dessa ficção aqui, ele começa a falar pra gente lembrar que a vida é para ser vivida, então você tem que observar o seu caminho. Você sai da sua casa para trabalhar todos os dias, mas às vezes a gente esquece de observar o trajeto, observar como é bonito o dia, observar que a chuva também é uma coisa muito boa para a nossa vida. Sem a chuva não tem plantação, sem plantação não tem alimento para nós. Isso, ela faz parte do ciclo da vida. E esse livro termina com um relato de uma enchente, ou seja, além dele fazer a gente refletir sobre as coisas pequenas da vida, ele faz a gente pensar que a gente fica tão preocupado só com a gente mesmo que a gente não toma cuidados assim simples. Que quais são os principais motivos de enchente? É lixo em bueiros, né? Então, assim, a humanidade, a sociedade só funciona coletivamente. A gente tem que lembrar disso, tem que parar de focar só no nosso próprio umbigo e lembrar que as outras pessoas também existem e que só existimos também por causa delas. Todo mundo um dia vai precisar de um médico, todo mundo passa pela escola, precisa dos professores e de todo mundo que trabalha lá. Todo mundo compra alguma coisa, precisa de quem vende, precisa de quem planta para a gente ter o nosso alimento. Então, assim, a sociedade é coletiva. Então, só a ficção é capaz de fazer algo assim tão bonito, porque ela envolve você. Não, eu vou te contar uma história de um pássaro que estava procurando abrigo e de repente ele vem, olha, tá ligado nisso aí? Como é que você está vivendo a sua vida? Você está vivendo a sua vida no modo automático ou você está aproveitando o dia a dia?
entendeu? Eu amo a ficção por causa disso. Então eu acho que as pessoas têm esquecido o quão bom é ler ficção. Aí a gente viu também que além dos livros de pintar, tem muito autoajuda. Ou seja, as pessoas estão buscando sim o desenvolvimento pessoal, mas o tempo todo escrachado. Quando eu uso essa palavra escrachado, o que eu quero dizer é que no livro de autoajuda, os conselhos que também podem conter no livro de ficção estão totalmente explícitos. Você não vai precisar daquele exercício para entender, não. Nos livros de autoajuda, ele já tem esse título que vai dizer, não, nesse livro aqui eu vou te ensinar a lidar com esse tipo de situação. Você não precisa, nossa, sobre o que é que ele está querendo fazer um paralelo aqui. Não, já está lá. Você não se esforçou para nada. Você não refletiu para nada. Já está lá. Você pega aquele conteúdo que for bom para você, bem, o que não for, esse livro não serviu para nada para mim. E vai para o próximo livro de autoajuda. Então, assim, eu acredito que esse fundo, assim, de querer tudo mais mastigado para ser mais rápido, né, para ser mais ágil, tem muito a ver com a internet, né, com não só a internet assim, não, porque o TikTok, não é esse o ponto, tô falando com a facilidade que a gente tem acesso às informações agora. A gente não precisa se esforçar tanto para saber de alguma coisa, já tá tudo lá, é só a gente pesquisar e ler, né? Tudo está a um clique de distância, né? Então, é meio que pra que vou me esforçar? Pra quê? A gente começa a observar isso também até nos desenhos. Que eu me recordo, né, dos desenhos que eu assistia, tinha uma história. Um episódio completava o outro. Hoje não. Hoje a gente tem muito fazendo sucesso, né? Eu não vou aqui generalizar, porque eu não assisto todos os desenhos do mundo. Não assistia na minha época de criança, imagina agora. Mas os desenhos que fazem mais sucesso são aqueles desenhos que um episódio não depende do outro. Você pode assistir em qualquer ordem, porque é um capítulo curtinho ali, aquela historinha daquele capítulo e pronto, assistiu aquele, tá bom, acabou. E eu acho que é esse exercício, né, de sempre tudo ser tão rápido, tão ágil. A gente tem os vídeos agora, ninguém tem muita paciência de assistir um vídeo como esse meu, com mais de 20 minutos. É uma luta. Então, todo mundo prefere os vídeos de 1 minuto, no máximo 5 minutos. As pessoas não têm mais tempo de parar. Não, esse é o meu momento de parar. Vou assistir alguma coisa, vou ler, vou refletir sobre isso aqui por um tempo. É complicado, minha gente. Então, essa lista revela um padrão de comportamento que pode nos levar para uma situação muito perigosa se a gente não repensar e recalcular a rota a partir de agora. Né? Eu trouxe também mais um livro. Assim, esse daqui é clássico. Eu acredito que todo mundo já leu ou já sabe do que se trata, que é O Pequeno Príncipe. Quem nunca, né, viu por aí aquela frase, você é responsável por aquilo que cativas. É isso. É uma das frases marcantes daqui do Pequeno Príncipe. E é isso, gente. A ficção tem esse quê de pegar você envolto numa historinha bonitinha e pegar você de surpresa e fazer você refletir. Então não é porque é ficção que não tem nada para agregar na sua vida. É só a gente saber escolher, né, quais livros de ficção a gente vai ler. Então é isso, gente. Esses são os meus apontamentos. Eu acredito que se a gente reorganizar os nossos pensamentos, as nossas prioridades, aprender também a cuidar, né, da nossa saúde mental e física ao mesmo tempo, a gente consegue, né, dar uma contornada nessa situação aí. Porque, infelizmente, o que tem acontecido é que as pessoas, depois que tomaram consciência de que, não, eu preciso buscar informação, porque talvez eu esteja passando por uma questão mental. As pessoas querem buscar o diagnóstico, mas não querem tratar esse problema. E é aí onde mora o perigo, porque você tem que ir sim em busca de algo para lhe ajudar psicologicamente, mas é para lhe ajudar a sair dessa situação, não para lhe manter ali.
O que eu acho problemático desses livros de pinturinha, que é para fazer você relaxar, é isso. Porque as pessoas querem um paliativo e não querem passar pelo tratamento que é, tipo, não, o que é que está me causando esse problema? Por que eu estou tão estressado? Por que eu estou ansioso desse jeito? Por que eu estou tendo a necessidade de parar um pouquinho para pintar aqui, para desconcentrar desse meu problemão ou desse meu trabalho? Sabe? Então, é um ponto a se observar também. Esse comportamento de querer diagnóstico, mas não querer o tratamento. É complicado. Então, infelizmente, a arte sofre com isso, né? A literatura está sofrendo com isso porque as pessoas não estão saudáveis o suficiente da mente e do intelecto para tirar dela o melhor que ela tem para nos oferecer. Eu lamento, mas eu sigo confiante e otimista quanto a nós revertermos essa situação aí. E eu acredito que, por mais que as listas, né, estejam mostrando que nem poucas pessoas dão valor à ficção, a gente tem que sempre lembrar que, às vezes, essas listas são um pouco manipuladas. A gente não sabe quanto foi para estar lá nessa lista, a gente não sabe se essas listas são 100% baseadas nas vendas mesmo ou em quem pagou mais, em outro tipo de venda, não é mesmo? Então, nossa comunidade é muito grande. Eu acredito que cada vez que nós falamos aqui na internet sobre ficção, sobre um livro muito bom, cada vez que você mostra que você ficou muito empolgado, cada vez que você mostra que aquele livro de ficção lhe ajudou em alguma área da sua vida, é um incentivo para quem só lê autoajuda, para quem só lê livros de não ficção. Diz assim, nossa, me interessei sobre isso aqui, vou pegar esse livro de ficção para experimentar. Quem sabe, né? Quem sabe a gente consiga espalhar mais a palavra da ficção na literatura por aí. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu peço para vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre esse assunto. Se vocês concordam comigo ou se vocês têm uma ideia um pouquinho diferente do que eu estou falando. Quero saber a opinião de vocês. E me diz uma coisa, vocês compraram algum desses livros que estão nessa lista? Porque eu não comprei nenhum. Nem o Café com Deus Pai lá, eu sou cristã, mas aquele livro ali, a teologia daquele livro, sinceramente, eu não me agrada muito, não. Mas enfim, né? O que nós podemos fazer? Tá na boca do povo e o povo gosta de comprar essas coisas, né? Então é isso. Me conta aqui embaixo as suas impressões. Até o próximo vídeo e tchau!